Om Stapakaya cha Namahasya Sarvanama Isvarupni Avatara Aristaya Rama Krishna Yate Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos e vida reuniu o coração, o âmago de todas as religiões, vias, caminhos. Reencarnação especial, reencarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, que alegria estarmos todos reunidos aqui nesse episódio número 50 de leitura, contemplação, meditação, comentário, aprofundamento, anelo com o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna Katanrita, obra de Mahendranath Gupta, o discípulo M, mestre Mahashaya, aquele discípulo direto de Sri Ramakrishna, que conviveu com o mestre entre os anos de 1882 e 1886. No início do século XX, começou a publicar artigos que depois se constituíram nos anos 30 do início do século XX, na grande obra de 5 volumes, escrito primeiramente em Bengali, o Sri Ramakrishna Katarita, que deu base para muitas publicações de ensinamentos de Sri Ramakrishna e o famosíssimo The Gospel of Sri Ramakrishna, que foi a concepção, a adaptação, e tradução, e adaptação, e reformulação de Swami Nikhirananda, que era o Swami residente, presidente do Centro Vivekananda de Nova York. Sociedade Vedanta de Nova York, fundada por Swamiji. Ali, Swami Nikhirananda fez, então, pegou o Sri Ramakrishna Katarita, de 5 volumes em Bengali, reformou para 3 menores volumes em inglês. Então retirou muito dos comentários e adaptou e reformulou a ordem também cronológica das postagens e fez esse famoso livro de conhecimento do ensino de Sri Ramakrishna, que é o The Gospel of Sri Ramakrishna, que aqui no Brasil, publicado recentemente pela editora Vedanta, em 2 volumes. Temos o primeiro já postado, já comercializado, do Evangelho de Sri Ramakrishna. Então, aqui nós temos essa versão. O Sri Ramakrishna Katarita, infelizmente, ainda não temos aqui publicados em português, nem em nenhuma língua ocidental, corrente. Essa tradução aqui que eu faço, do Bengali para o inglês, da Siri Matras, que publicou a tradução em inglês do Sri Ramakrishna Katanrita. Então, aqui nós temos, como já demonstrei aqui nos últimos episódios, inclusive partes muito importantes que não estão no The Gospel of Sri Ramakrishna, que são comentários de Mahendranath Gupta que Swami Nikhirananda não colocou. Não colocou por quê? Porque ele, de fato, deu uma enxugada grande nos comentários, mas ele também acrescenta os dele. E como o Swami Nikhirananda tinha uma pegada mais assim, voltada para o Advaita Vedanta, muitas vezes você tem uma certa inclinação de tradução, de significado para essa linha. Esse é uma questão da Ordem Missão Ramakrishna, que por influência de Swami Vivekananda, fundador da Ordem Missão Ramakrishna, inclina mais o pensamento para uma orientação que dilui a mensagem Bhakti de Sri Ramakrishna para uma mensagem mais Advaita. É concreto isso. Isso não é uma especulação, isso é um fato. Então, quando lemos o Sri Ramakrishna Katarita, nós temos contato com algo mais livre desta concepção. E digo isso aqui com todo respeito, admiração, afeição, reconhecimento do grande valor de Swami Vivekananda e da ordem criada por ele, ordem e missão criada por ele. Mas esse enviesamento traz essas consequências. Então, o objetivo de ler aqui o Sri Ramakrishna Katarita, por que não ler o Evangelho de Sri Ramakrishna? Seria mais fácil? Porque eu quero ter o contato com esta transmissão que nós consideramos muito preciosa por ser a mais direta
dos ensinamentos de Sri Ramakrishna. O que não desmerece de maneira nenhuma o Evangelho de Sri Ramakrishna, qual eu recomendo. Tenham em suas casas, é muito bom, é muito positivo ter isso impresso. Você vai encontrar ali os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Só que, se você puder comparar com o Sri Ramakrishna Katarita, é melhor. Não é verdade? Então, muito bem. Aqui estamos, né? Nessa 14ª sessão do primeiro volume, primeiro de 5 volumes, que é o nosso episódio 50 aqui desta série que faço. Estávamos todos reunidos, junto com Sri Ramakrishna e os devotos, na casa de Girish Ghosh. Então estava acontecendo uma grande conversa em que se discutia sobretudo a questão da encarnação de Deus, Deus pessoal, Deus impessoal, essa coisa. E tínhamos Naren, o jovem Vivekananda, aqui ainda, o jovenzinho Naren, que está ali defendendo o seu ponto de vista impessoal, sobretudo antagonizando-se com Girish, que é aquele teatrólogo, aquele dramaturgo, que é devoto de Sri Ramakrishna, que crê piamente na encarnação divina e que crê que Sri Ramakrishna é Avatar. Swami Vivekananda, nesse momento da vida dele aqui, não acreditava nem no Avatar, muito menos que Sri Ramakrishna fosse algo que ele não acreditava que existia. Então, está tendo esse antagonismo. Veja, o jovem Naren ama Sri Ramakrishna, respeita muito ele, está sempre ali atraído pela sua espiritualidade, mas ainda assim tem os seus pontos de vista. Sri Ramakrishna ama profundamente Naren, vê nele o potencial transformador, mas reconhece as limitações do seu personagem momentâneo. E aqui está indicando a orientação. E terminamos que ele falava assim, Thakur dizia para Naren, porque percebeu Naren triste. Porque o resultado final é que Sri Ramakrishna apoiou o Girish. Deus é pessoal, encarna, você é uma alma, Deus é a alma suprema, outras almas existem, nos relacionamos com Deus. O contrário do monismo e do impersonalismo, muitas vezes ensinado, até mesmo em nome de Sri Ramakrishna, indevidamente. Então aqui nós temos um esclarecimento. Naren fica triste. Ele começa a pensar assim, esse Girish aí, sujeito mundano, ligado ao teatro, tá aqui defendendo isso, poxa, como é que Deus, infinito, pode ser limitado? Ele fica triste. Porque Swami Vivekananda tinha esse espírito, né? É uma grande alma, é um grande servo, é um grande devoto, é um grande discípulo, é um grande apóstolo. Mas as suas características particulares têm muito disso, um apego grande a certas coisas. Eu sempre digo, é muito interessante a conciliação que podemos ter entre apóstolo Paulo e Swami Vivekananda. Apóstolo Paulo e Swami Vivekananda são grandes almas, mas nós podemos compará-los com Jesus e Ramakrishna e perceber que Jesus e Ramakrishna, respectivamente, corrigem esses problemas. Devem corrigir. Na nossa leitura das grandes almas, São Paulo e Swamiji. É com a lente de Jesus e de Ramakrishna que devemos ler Paulo e Vivekananda. Né? Então aqui nós temos isso. Isso não é do interesse, por exemplo, da Ordem de São Ramakrishna, que coloca uma Santíssima Trindade como se fosse do mesmo patamar. Não, Sri Ramakrishna é o mestre de Sri Saradadev e de Swami Vivekananda. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Sri Saradadev dizia isso, dizia, eu não sou o guru, o guru é Thakur Sri Ramakrishna, eu sou sua mãe. Os ensinamentos são de Sri Ramakrishna, a orientação é dele, a vida é dele, o guiamento, o nosso ethos é Thakur Sri Ramakrishna, eu sou a sua mãe. Swami Vivekananda disse, todas as coisas que eu disse que têm algum valor são Sri Ramakrishna. As coisas que eu tenha falado que não sejam de algum valor, que atrapalhem, que prejudiquem, são minha parte. Então, a orientação correta, de acordo com toda essa tradição, deveria ser o centro fundamental, anunciar ao mundo que Sri Ramakrishna é a encarnação desse tempo, que nos ensina a mensagem de agora. Mas isso é diluído por um ensinamento Vedanta, genérico do Neo-Vedanta e tal, que o ápice é você, saber que você é aquilo. Então há toda essa... E atrapalha. Atrapalha significativamente. Porque eu canso de ver gente falando assim, eu nunca ouvi falar de Sri Ramakrishna. É verdade. Porque a própria tradição com o nome de Sri Ramakrishna dilui Sri Ramakrishna e transforma isso. Ele é um bhakta e tal, mas o negócio mesmo é o conhecimento. Você vê isso o tempo todo.
Não adianta brigar, bater, conflitar. O que eu faço aqui não é uma confrontação à Sociedade Vedantas e à Ordem Missão Ramakrishna. É a apresentação, leitura e contemplação do Sri Sri Ramakrishna Katalita. Cada um tire suas conclusões. Eu acho que serão claras se você ouvir com atenção. Vai perceber aqui os comentários diretos, não os meus comentários. Mas o que Sri Ramakrishna está dizendo é isso aqui que ele diz. Né? Quanto mais perto você chegar a Deus, de Deus, menos você raciocina. Raciocina aqui é dhyana. É advaita. Sejamos claros. Disse isso para Naren, no jovem Vivekananda. Quanto mais perto você chegar de Deus, menos você raciocina, no sentido analítico aqui do Advaita. Quando ele, Deus, é alcançado, nenhuma palavra, nenhum raciocínio permanece. Então é o sono, samadhi, ou seja, você teve comunhão com Deus. Aí ele dizendo isso, entra num estado de grande afeição por Naren, começa a falar com ele numa linguagem que as pessoas estão entendendo. Thakura está num outro plano, está vendo Naren de uma outra forma. Será que ele está vendo Naren como a alma? Será que é isso que é ver Deus no homem? Aqui Mahendranath Gupta especula. E aí no final diz, ele, Sri Ramakrishna, fica em silêncio, fica sem palavras, como a figura de uma pintura, ou seja, como essa imagem. Essa imagem tem grande importância, porque Sri Ramakrishna entrou nesse estado que é descrito aqui. Você está vendo a fotografia? É nesse estado que Sri Ramakrishna está aqui no livro. Por isso que ela é tão preciosa, porque você traz Sri Ramakrishna para a sua casa, para a sua vida. Esse estado, ao qual ele dizia, esse estado, ele viu a fotografia, batia na cabeça e dizia, esse estado é muito avançado. Por isso pode ajudar muito. Então, em silêncio, ele fica nesse estado, né? Dominado pela emoção divina, ele diz, cuidado, Radha, para que você não caia no Yamuna. Você está louca por amor por Krishna. Isso são as gopis falando por Radha. Radha está tão intoxicada por saudade de Krishna que ela está completamente assim, andando e Krishna, e Krishna, e Krishna. As gopis estão falando, você vai cair no rio. Porque essa é a intoxicação. Aqueles que estão acompanhando aqui a série Narada Bhakti Sutra vão perceber, né, que aquele que alcança a devoção suprema a Deus se torna intoxicado. Intoxicado no sentido de inebriado. Para o mundo, ele está como alguém que está chapado. Está chapado de amor por Deus. Não é? Antes, Sri Ramakrishna diz, ele, meu Nityananda, está intoxicado com o amor de Gauranga. Quem é Nityananda e quem é Gauranga? Outro dia uma querida amiga perguntou isso numa postagem. Quem é esse Gauranga? Gauranga é este aqui. Gauranga Mahaprabhu. Não é? Aquele que foi o Pandita Nimai e que se tornou depois o Sannyasin Krishna Chaitanya e era chamado de Mahaprabhu, o grande senhor. Ele foi um grande santo que viveu no século XVI em Bengala. Era um poderosíssimo erudito. Poderosíssimo erudito. Vencia todos em debates, mas ele encontrou, pelo seu guru, Ishvarapuri, o caminho da devoção a Deus, sobretudo na forma de Radha Krishna. E ele se tornou o grande pregador do amor divino. E nisso rompeu com o sistema de castas, com o sistema bramânico, com todas as convenções, separações, para pregar a todos o caminho do amor a Deus, por rendição a Ele, por cantar os santos nomes de Deus. Aqueles que conhecem o famoso movimento Hare Krishna, talvez não saibam, mas a grande figura que teoricamente deveria orientar esse movimento é este maravilhoso dourado. Gauranga significa isso. E ele é, então, para Sri Ramakrishna, encarnação divina. Para Sri Ramakrishna e para a sua linhagem, o Gaudiya Vaishnavismo. O Vaishnavismo de Bengala, que é a inspiração do Senhor Gauranga. Sri Ramakrishna é o único, fora do movimento Gaudiya, que aponta para o Gauranga e diz, encarnação divina.
E um dos companheiros de Siri Gauranga era Nityananda. E aqui nós estamos nessa conversa fazendo essa comparação Thakur Gauranga, Vivekananda como um Nityananda. Ou seja, é impossível não contemplar a espiritualidade de Gauranga, que nasceu no mesmo dia que Sri Ramakrishna. Uma diferença de 500 anos, ok? Comemorou-se recentemente, né, o nascimento de ambos, de Thakur Sri Ramakrishna e de Gauranga. E quando você vê a importância que Sri Ramakrishna dá a Radha Krishna, a Chaitanya e Nityananda, é impossível você ignorar o lugar da devoção no ensinamento de Sri Ramakrishna, né? Então, ainda dominado pela emoção divina, ele cita a canção: amigo, a que distância fica aquela madeira? Onde está o meu Shyama Sundara? Eu sinto Krishna aqui, não consigo andar mais. São palavras de Gauranga. Gauranga, na sua fase final, na parte final de sua lila, ele é um renunciante sannyasin, que tomou, veja você, os votos da ordem de Shankara. A ordem dos renunciantes sannyasins, Advaita. Só que ele é o ensinador do amor dentro dessa linhagem. Tomou o voto de sannyas, o voto de renunciante, porque ele achava que, como pai de família casado, ele foi casado uma vez, ficou viúvo, casou uma segunda vez, a pedido da mãe, mas depois disse: para que a minha mensagem chegue com força a todos, eu preciso tomar aquele molde que as pessoas respeitam mais. Mas depois, no final de sua vida, ele orientou: não é necessário, ao contrário, atrapalha o voto de sannyasa. É claro que ele é o Senhor encarnado, ok? Mas a lógica, a tradição, a divinda de Gauranga Mahaprabhu e de Sri Ramakrishna não é a valorização de sannyas. Não é. O ensino de Gauranga e o ensino de Sri Ramakrishna é amor e devoção a Deus como chefe de família. Só para ficar claro. Mas Sri Ramakrishna não deu os hobbies ocres para os seus discípulos? Sim, porque ele não estava negando a possibilidade. Mas o ponto é que, de modo geral, a tradição bramânica, a tradição de Shankara, entende meio que budista. Olha que coisa coincidência. Que coisa coincidente, não é? Que aquele Arat do budismo é aquele sujeito que renunciou a tudo e está no estado de monge. Antes disso, você vai graduando, né? O budismo também diz isso, né? Você nasce, muitas vezes, até que um dia você nasce com a mentalidade de Arat e vai ser monge. Mas a tradição de Gauranga e de Sri Ramakrishna não é essa. É uma grande conciliação. Então aqui, Gauranga estava dizendo, né? Amigo, a que distância fica aquela madeira? Onde está o meu Shyama Sundara? Shyama Sundara é Krishna, ok? Eu sinto Krishna aqui. Ele viu um monte de madeiras escuras e abraçou as madeiras achando que era Krishna. No estado de loucura divina que estava Gauranga. O estado de Gauranga e loucura divina e o de Sri Ramakrishna são muito parecidos. Muito parecidos. Né? 500 anos antes surgiu Gauranga. Aonde surgiu? Naquela mesma bengala na qual Sri Ramakrishna dizia: está na moda hoje em Calcutá essas pessoas que não conheceram Deus falarem sobre Deus. Também estava na moda na época de Sri Gauranga. Por isso que apareceu. Para pregar o amor a Deus. O amor ao casal divino, ao pai e à mãe. Sri Ramakrishna fez a mesma coisa. Né? Muito bem. Agora Thakur perdeu toda a consciência do mundo e não se lembra de nada. Naren está sentado diante dele, mas também não tem consciência de Naren. Ele não tem consciência do mundo exterior. É como se sua mente e alma tivessem se fundido em Deus. Madhgat Antaratma. Essa é uma passagem no Bhagavad Gita, né? Capítulo 6, né? Que Krishna diz: aquele que mais profundamente se uniu a mim é aquele que uniu o seu interior a mim. Então, está descrevendo como se Vivekananda estivesse nessa vibe aí, não é? Nessa conexão. Profundamente bêbado com o amor de Gal. Profundamente bêbado com o amor de Gauranga. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna, é a canção, ok? Não é Shankara, não é impessoal, não é o nada, não é não. É Gauranga. Por que cita-se tanto Gauranga? Por quê? Porque Sri Ramakrishna, a encarnação desse tempo,
Fala-se tanto de Gauranga e Nityananda. Por que fala de Krishna errada? Por quê? Por qual razão será? Hã? Perguntem isso, especulem. Vocês, analíticos, né? Sérios pesquisadores. Por qual razão? Veja quantas vezes nesse Kataritava se falar de Gauranga. Quantas vezes sociedades Vedantas se dedicam a falar de Gauranga? Quantas vezes? Né? Muito bem. Profundamente bêbado com o amor de Gal, dizendo isso, ele se levanta com um grito. Ele se senta novamente e diz: lá uma luz se aproxima, eu vejo isso, mas não sei de onde vem. Agora Naren canta: ao dar tua visão, você me livrou de todas as tristezas e encantou minha alma. Contemplando todos os 7 mundos, esquecem sua dor. O que falar do meu pobre eu, tão mesquinho e indigno? Aqui está falando justamente disso, né? Do quanto a presença do santo amante de Deus varre as condições das almas atadas. Não é? Sri Ramakrishna está perdendo toda a consciência do mundo externo enquanto ouve a música. Com os olhos fechados e o corpo imóvel, ele entra em samadhi. Assim como uma criança que perdeu o companheiro fica confusa, da mesma forma, depois de sair do samadhi, ele diz: quem me aceitará de volta? Isso é muito comum. Sri Ramakrishna volta, ele está no estado ainda entre os dois planos. Está falando coisas que a gente não consegue entender. Porque é um diálogo dele com a mãe. Já viu o Senhor Jesus dizendo: Pai, por que me abandonaste? Quantos séculos estamos conversando? Quantos livros, tratados filosóficos foram feitos em cima do que significam as palavras do Cristo com o Pai? Palavras de Cristo com o Pai, palavras de Thakur com a mãe. Não é? E a gente passa isso em branco assim, fala: eu sou aquilo. É sério. Muito bem. É tarde da noite, o 10º dia da quinzena escura de Palgum. Aqui é quando o Maharaja Gupta faz essas conversões para o calendário bengali, calendário hindu. Então, são coisas, por exemplo, que no Evangelho de Sri Ramakrishna são um pouquinho retiradas, mérito de Kirananda, que adaptou isso para a leitura da pessoa ocidental. Falou assim: isso vai afastar as pessoas. Ele tem até uma certa razão. Não há nenhuma dúvida disso. Está muito escuro quando Thakur se prepara para retornar ao templo de Kali, em Dakshinewar. Quando ele está prestes a entrar na carruagem, os devotos ficam por perto. Sri Ramakrishna entra, gentilmente ajudado pelos devotos. Ele ainda permanece em um estado de intoxicação por Deus. A carruagem parte e os devotos vão, cada um para sua casa. Certa vez um amigo me disse assim: eu tenho certos problemas com imagens de pessoas em transe. Não é transe, êxtase. Êxtase é diferente de transe. Transe é uma pessoa que foi colocada em transe. Êxtase é a ida a esse estado que é próprio da nossa alma, e a manifestação nisso no mundo externo é de uma intoxicação, mas na verdade é a profunda claridade. Quando você usa aqui os narcóticos, o LSD, você não alcança claridade nenhuma. Algum dia atrás um amigo chegou para mim e falou assim: você já experimentou um certo chá? Eu falava: não. Ele disse: puxa, mas que surpreendente, isso traz tantas visões. Eu falei: não, essas visões causadas por química não são especiais. As visões que podem ser especiais são aquelas que transcendem a química do seu cérebro. Não é? Então é diferente. Diferente. Está chapado, em transe, está em êxtase. Samadhi. Não é? Muito bem. Capítulo 10 desta 14ª sessão. No coração do discípulo. Acima brilha o céu noturno e estrelado. Na tela do coração está a maravilhosa imagem de Sri Ramakrishna e na memória a Assembleia dos Devotos. Isso é Maharaja Gupta descrevendo o seu coração. O que é absolutamente maravilhoso. Sempre digo isso, se você lembrar do início dessa jornada, que Maharaja Gupta está todo esmagado, todo amargurado, desgostoso da vida, pensando até em perdê-la. E agora ele olha Thakur no seu coração. Isso é um sinal para todos nós, é possível. É possível. Todos nós, às vezes, podemos ficar desanimados, a vida tem seus altos e baixos, não é? Podemos ficar assim: as coisas não estão andando.
Você iniciou um caminho que é para que o seu coração esteja sentado no Senhor. Não tenha dúvida, vai acontecer. O Senhor cuida de você. Minha irmã, meu irmão. Muito bem. Como um sonho feliz, o olho da mente está repleto desse amor. Os devotos estão voltando para casa pela estrada principal de Calcutá. Alguns deles, aproveitando a agradável brisa da primavera, cantam a mesma canção enquanto caminham. Ao dar a tua visão, tu me livraste de todas as tristezas e encantaste a minha alma. Canção que Naren cantava. Narentaku. Mani, aquele, né, Mani Macharan, aquele outro amigo que está contemplando tudo isso, está pensando junto com Mahendranath Gupta. Mani caminha pensando, será que Deus realmente assume uma forma humana e vem à Terra? A encarnação divina é realmente verdadeira? Como Deus infinito se torna um homem de 3,5 côvados de altura? Do nosso tamanho, né? Tamanho humano. O infinito pode se tornar finito? Eu já raciocinei o suficiente, mas o que entendi, não sei nada através do raciocínio. Veja, aqui nós temos Mahendranath Gupta narrando a cena dessas variantes de impressões. Então, Mani Macharan está contemplando o diálogo de Girish e Naren, está pensando, caramba, mas é misterioso mesmo isso, né? De Deus se fazer um homem. É possível? Como? Como é possível o infinito se fazer finito? Mas ele diz, ao mesmo tempo eu percebo a minha limitação. Não é? Pelo raciocínio, indo profundamente no raciocínio, não consigo dissolver esse mistério. Então, Sri Ramakrishna disse linda, aqui aí Mahendranath Gupta complementa, a respeito desse dilema de Mani Macharan, porque eles estavam conversando. Sri Ramakrishna disse lindamente, enquanto alguém argumenta e raciocina, não atinge a meta, não alcança Deus. Isso também é verdade. Tenho apenas 1 grama de intelecto. Como posso conhecer a Deus com isso? Uma garrafa de 1 litro de leite pode conter 4 litros de leite? Mas, novamente, como alguém pode ter fé na encarnação? Thakur disse, se Deus, em sua misericórdia, se mostrar a você, isso será compreendido em um momento. Veja, como é possível alguém compreender a encarnação? Se o Senhor, por sua misericórdia, mostrar isso para você, você descobre. Isso é certo. No momento que o seu coração estiver pronto, não é? Lembra do hino da mãe? Premeika bindu shiradara shite, bishida shintan, urunasu shantan. Uma partícula do seu amor cair no meu coração. Uma partícula. E é isso que torna que seja possível aceitar esse mistério tremendo. O intelecto não alcança isso. Você pode alcançar pelo intelecto o desenho de uma teologia, né? As questões escriturais compreendidas em uma teologia viram, por exemplo, as questões cristológicas dos concílios ecumênicos. Cristo é Deus e homem, né? Uma pessoa e 2 naturezas, as questões dogmáticas, assim, né? Quantas brigas, quantas divisões, quantas separações se fizeram por causa de determinações das questões cristológicas. Isso é uma coisa. Você pode se tornar um expert, um erudito, um pandita, um fariseu, um teólogo. Mas isso não é aceitar com o coração e ter isso como verdade. E isso é a graça. Ok? E Deus faz resolver isso no momento. Aí, aqui está, né? Veja, antes ele falava, né? Como é que uma garrafa de 1 litro de leite pode conseguir 4? Você derrama esse exemplo muitas vezes. Nossa capacidade de entender tudo que Deus é inviável. Não dá, querido. Então pega o seu litro, não fica querendo os 4 que você não consegue carregar numa garrafa. Né? Muito bem. Isso será compreendido em um momento. Aí ele diz, Goethe, deitado em seu leito de morte, diz, luz, mais luz, grande escritor alemão, né? O referencial da língua alemã, né? Se Deus, em sua compaixão, iluminar uma luz, mostrará a você. Então todas as dúvidas desaparecerão. Da mesma forma que os pescadores analfabetos da Palestina reconheceram Jesus, os devotos como Srivasa reconheceram Gauranga como Deus perfeito encarnado. Aqui ele faz esse paralelo. Aqueles ignorantes pescadores da Galileia reconheceram o Senhor como Deus.
Não foi porque eles eram eruditos, é porque eles tinham um coração pronto. Assim como Srivasa, dos companheiros, né? Sri Gauranga tem 4 companheiros, né? Tem Nityananda Prabhu, tem Advaita Prabhu, tem Gadadhara e tem Srivasa. Esse Srivasa é assim, a amostra do devoto simples. Ele reconhece o Supremo Senhor. Então ele tem essa inteligência plena, que não é a inteligência do mundo. Quantas vezes o Senhor Jesus demonstra que os discípulos são limitados materialmente e intelectualmente, mas eles têm um coração completamente rendido. Então eles reconhecem o Senhor, né? E se Deus não se revela pela sua graça, o que pode ser feito? Sri Ramakrishna disse: colocarei minha fé na encarnação de Deus. Ele mesmo ensinou: fé, fé e fé, nas palavras do Guru. Eu fiz de ti a estrela polar da minha vida. Nunca me perderei nesse mar do mundo. Se você tem Jesus, Ramakrishna, Chaitanya, como a luz polar, aquela que no oceano, né, no mar, guia, né, os barcos, você não se perde. Fé nas palavras do Guru. Jaya Guru. Jaya Guru Parima. Shri Guru, Rakshama. Me protege, me salva. Quem é o maior guru se não a encarnação? Quem é o maior guru se não Deus encarnado? Hã? Fé nas palavras do Guru. Pela graça de Deus, desenvolvi fé em suas palavras. Está dito no hino composto por Swami Vivekananda a respeito de Sri Ramakrishna, né? É por sua graça que eu contemplo quem você é. Pela graça de Deus, eu desenvolvi fé nas suas palavras. É possível que seja alguma outra coisa, senão a graça poderosa de Deus, que possamos ouvir as bem-aventuranças do Senhor Jesus e tenhamos fé? Nesta época de trevas? Continuarei acreditando no que ele diz Maharaji Gupta. Deixe os outros fazerem o que quiserem, porque eu deveria desistir dessa fé, uma fé que é rara mesmo entre os deuses. Mesmo entre os deuses. No mundo dos deuses, quem são aqueles que podem compreender o mistério da encarnação? É a estupefactação de deuses com Krishna, contadas no Srimad Bhagavatam, que não entendem. Não entendem. Você não vê os demônios no Evangelho que não entendem quem é esse Jesus? Quem é esse Emanuel? O que é isso? Que é ao mesmo tempo Deus e homem. E aí, um de nós, pequenino, colocado nessa gaiola de carne, osso e músculos, consegue entender. Isso é a graça do Senhor. Então ele diz, Maharaji Gupta: agora deixei de lado toda a razão. Devo me tornar outro Fausto com discussões intelectuais? Aqui ele volta para Goethe, né? Vocês conhecem, né? O Fausto de Goethe, né? Peça famosa, uma tragédia, né? Que Goethe concebeu, um dos maiores textos literários da história, que conta a história desse homem, né? Um mágico, um sábio, que deseja ter a felicidade sem fim, o prazer sem fim, a vida, né, como você diz, né, o Fausto, aquele que quer viver completamente desconsiderado da parte negativa da dualidade do mundo, e para conseguir isso ele faz um pacto com um demônio, não é? Que troca sua alma pela ideia de uma felicidade plena, que é uma própria imagem do materialismo, própria imagem da intelectualização. A tragédia de Fausto é entender que você pode trocar a sua alma pela felicidade. O que não é o discurso fundamental do mundo contemporâneo, do mundo de qualquer época. Não é? Estamos alcançando a felicidade. Olha, o mundo dos robôs, nós vamos viver para sempre. Nós nunca soubemos tanto, que maravilha, estamos, né?
É assim mesmo, né? Tão feliz. Enfim, qualquer um pode passar por essa fase da vida, né? Mas é falso. Muito bem. Então, Mahendra Gupta diz: depois que eu descobri essa estrela polar, que eu consegui esse estalo de entender aquilo que nem mesmo os deuses entendem, eu vou trocar isso por um pacto com o mundo para ele me dar uma felicidade aqui do mundo, trocando pela minha alma, trocando por isso? Não. Não. Na escuridão profunda da noite, um raio de lua entra pela janela e Fausto fica deitado sozinho no quarto. Infelizmente não consegui entender nada. O estudo da filosofia e da ciência me serviu em vão. Que vergonha! Dizendo isso, será que eu, como ele, pegarei um frasco de veneno para cometer suicídio? Veja, quanto isso é profundo. Mas Renato Gupta está fazendo menção aqui à peça, né? Ao Fausto que chega ao ponto de entender isso, né? O quanto não há solução no mundo, no intelecto, nesta garrafa de 1 litro de leite. E aí ele diz: será que eu vou dizer como Fausto, mergulhado nesse materialismo, que o caminho é eliminar a minha vida? Veja, ele diz isso porque ele esteve no mesmo dilema. Não é? Ou então, com outra pessoa, Alastor não sendo capaz de suportar o fardo da ignorância. Devo colocar minha cabeça sobre a rocha e esperar a morte? Não, não preciso tentar desvendar esse mistério com um pingo de inteligência, como todos esses trágicos sábios. Não há necessidade de cometer suicídio, porque o recipiente de 1 litro não é capaz de conter 4 litros de leite. Ou seja, ele diz: depois que eu entendi que não é pela racionalização que eu alcanço esse entendimento, é pelo amor, eu não preciso ir por esse caminho, né? Aí ele narra, descreve as tragédias daqueles que se encalacraram nessa prisão. Ele diz: se eu entendi que eu sou pequenininho para conseguir compreender Deus pelo intelecto, eu não preciso recorrer a esse desespero. Um conselho maravilhoso, fé nas palavras do guru. Ó Deus, dê-me essa fé e não me deixe vagar daqui para lá por nada. Aquilo que está fadado a acontecer, não me mande descobrir. Ou seja, esse conselho maravilhoso de Sri Ramakrishna, fé nas palavras do guru. Não me faça ficar correndo atrás do destino, do amanhã, das coisas, não. Tudo que está fadado para acontecer vai acontecer. Não me faz ter atração por essas coisas do fenômeno. Não é? E o que Thakur instruiu, que eu posso obter amor e devoção puros aos seus pés de lótus. Amor sem liga e amor por Deus que brota espontaneamente nas profundezas da alma imortal. E que eu não fique encantado por sua maia que encanta o mundo. Abençoe-me com isso, eu oro. Abençoe-me com isso, eu oro. Oremos ao Senhor. Nos dê fé nas suas palavras, confiança profunda nele, amor e interesse e busca por Deus, que não venhamos a nos perder nesta magia que ele mesmo criou para que tenhamos a conquista do amor por ele. Refletindo sobre o amor incomparável de Sri Ramakrishna, Mani volta, Mani Macharan, ok? Volta para casa pela estrada principal naquela noite escura. Ele diz para si mesmo que amor ele tem por Girish, mesmo quando Girish vai ao teatro e visita sua casa. Não só isso, ele nem sequer lhe pede para renunciar. Abandonar o lar, os parentes, as atividades mundanas, tudo por ele e abraçar Sânias. Eu entendo, tem um significado. A menos que o momento seja propício, a menos que a pessoa tenha desenvolvido um profundo desapego, a renúncia será dolorosa. O próprio Thakur diz que se você remover a crosta de uma ferida antes que ela cicatrize, ela sangrará e doerá. Mas quando a ferida cicatrizar, a crosta cairá sozinha. Homens comuns que não têm discernimento pedem que você renuncie ao mundo imediatamente. Esse Sadhguru, verdadeiro preceptor, esse mar de graça sem motivo,
é o oceano do amor. Dia e noite ele se preocupa apenas em fazer o bem à humanidade. Isso aqui é muito poderoso, é muito vasto, é muito rico. Só essa parte seria suficiente para ter todo um canal. Diz Swamiji, uma frase de Sri Ramakrishna seria suficiente para encher bibliotecas. Uma consideração única desse Sri Ramakrishna Katalita poderia ocupar toda a nossa mente. Mani Macharan aqui, pelas palavras de Mahendranath Gupta, está meditando em tudo isso, está dizendo: Sri Ramakrishna tem tanto amor por Girish Ghosh. Girish Ghosh é o exemplo do não propício, né, a ser a pessoa espiritual. Ele é um teatrólogo, ele é um sarcástico, ele é uma pessoa que bebe, ele está envolvido com essa gente aí, e ao mesmo tempo, Sri Ramakrishna tem por ele profundo amor e colocou nele a semente da devoção. Mas Sri Ramakrishna não diz: larga o teatro, larga as coisas. Não. Por quê? Porque Girish não iria ganhar nada com isso. Ele sabe que a gradação está chegando. Está dizendo: as pessoas inexperientes tentam cobrar tudo das pessoas num momento só. Essas deliberações universais, né? Vamos todos, milhares e milhares e milhares, cantar tantas voltas na Japamala. Renunciar a isso e aquilo, todo mundo uniformemente. Isso pode funcionar? Cada alma com a sua partícula, com a sua participação, com o seu grau. Então Sri Ramakrishna dá esse exemplo, né? A casquinha do machucado está ali por alguma razão. Não tira não, filho. Deixa ela ficar ali. Ela vai cair naturalmente. Veja que coisa incrível. Tão próxima de todos nós. Tão fácil de entender. Não é? Então ele diz: esse Sadhguru, esse professor autêntico, Guru é aquele que aponta o caminho, Sattva, né? Aquele que, né, apresenta uma orientação pura, que é um mar de graça sem motivo, ou seja, né, não se explica essa manifestação. É um oceano de amor. E dia e noite ele se preocupa em fazer o bem à humanidade. Fazer o bem à humanidade faz Sri Ramakrishna. Não você que quer reformar o mundo, eu quero acabar, é pela luta de classes, é pelo liberalismo, né, pela moralidade, pelo ensino da religião nos colégios, pela escola em casa, pela derrota do mundo moderno. Não, não e não e não. Aquele que conheceu Deus tem um mandato. E esse verdadeiramente ajuda a humanidade. É um mundo tão pequeno para você querer salvá-lo? Primeiro conheça a Deus e depois vá fazer alguma coisa de bom para os outros. Primeiro conheça a Deus. Não é? Ensino muito claro. Difícil. Se você tem uma mentalidade muito voluntarista, você vai olhar e falar assim: ah, não, eu quero fazer filantropia, eu quero, porque isso é ajudar o mundo é isso e tal. E depois ali eu coloco um pouquinho de camaradagem, de bom mocismo e tal, e aí a gente une tudo. Não! Primeiro, seu coração cheio de amor e devoção a Deus. Você só pensa nele, leva sua mente a ele, o vê, conversa com ele. Quando você conversa com ele, você não fala: ó Senhor, me dê a graça de fazer um hospital. Não! Você mergulha nele, completamente rendido ao seu amado, e você percebe que o mundo inteiro é uma poeirinha e todas as questões do mundo são irrelevantes perante a glória do Senhor. Aí ele te diz o que fazer, da vontade dele, para que você seja o seu instrumento. Esse ensino autêntico de Sri Ramakrishna. Ensino autêntico de Sri Ramakrishna, sem as manipulações para se criar entidades sociais filantrópicas. Esse é o ensino de Sri Ramakrishna. Autêntico é esse. De repente, até a pessoa que conheceu Deus cria de fato coisas boas para a humanidade. Mas o ensino é esse. Porque o que faz você ser miserável, desgraçado, qualquer um, ao longo do tempo, é a falta do conhecimento de Deus. Uma mensagem que desagrada. Não é? Então, o Brasil tem problemas seríssimos, é um país extremamente desigual, extremamente injusto, tudo isso é muito errado. Temos 17 milhões de pessoas vivendo em favelas, sem saneamento básico, tudo isso é péssimo. Tudo isso deve ser mudado, tudo isso deve ser enfrentado, com toda certeza. Mas o cerne da resposta, da palavra, da mensagem espiritual não é sobre saneamento.
Não é sobre esgoto, não é sobre favela, não é sobre prédio, não é sobre democracia, não é sobre nada disso. É pelo seu coração, seja com você quem for, seja voltado para Deus. As outras coisas todas podem vir como consequências, podem vir, mas não precisam vir. Agride esse tipo de ensinamento? Não dá para ser assim, porque aí não dá para você enfiar o ensinamento da filantropia como base de tudo. Lamento, é o que temos aqui no ensino de Sri Ramakrishna. Né? Muito bem. E também a fé que Girish tem. Apenas 2 dias depois de ter visto Thakur, ele disse: Senhor, você é realmente Deus, você veio em um corpo humano para a minha salvação. Veja, apenas 2 dias depois de ter visto Girish. Por quê? Porque por um estalo o Senhor resolveu o seu problema no coração. Girish entra, vai conhecer Sri Ramakrishna, está alcoolizado e procura Sri Ramakrishna. Entra e as pessoas não gostam daquela presença. No lugar onde está o Sadhguru. E Girish diz: será, Senhor, que você tem aí alguma coisa para eu beber? E Sri Ramakrishna diz: eu tenho sim algo que vai te deixar inebriado. E Girish pergunta: é um uísque escocês? Ele diz: não, é puramente indiano. Mas depois que você tomar esse, você não vai querer tomar mais nada. Então Girish percebe que ele está falando e diz, com lágrimas, prostrado diante de Thakur, e diz: ó Senhor, me dê esse vinho. Me dê esse vinho. Não? E é desse vinho que precisamos. Todos nós. Enquanto não bebemos desse vinho, ficaremos entorpecidos pelo mundo. Não é? Girish está certo ao dizer: como pode Deus instruir como membro de família sem assumir um corpo humano? Quem pode nos fazer perceber que só Deus é real e tudo mais é irreal? Quem pode levantar a criança fraca caída do chão, segurando-lhe a mão? Quem pode tornar um homem apegado à luxúria, à ganância e à natureza de um animal para ser elegível para a vida eterna? E se ele não vive com eles como um ser humano, com eles ser mais íntimo, é um com aquele que nada mais é além de Deus, passa nas suas vidas. Ele está explicando aqui como nós poderemos nos aproximar de Deus se Deus não vem até nós, se nós não temos um meio de chegar a Ele, Ele vem até nós. Esse é o mistério da encarnação, esse é o mistério do esvaziamento da quenose do Cristo. Quem pode compreender? Então diz aqui: por isso, para a proteção dos bons, para a destruição dos ímpios, para o estabelecimento do Dharma, eu nasço era após era. Bhagavad Gita, capítulo 4, versículo 8. Tantas vezes, né? Já falei sobre essa passagem. De tempos em tempos, o Senhor vem. Que amor! Ele está louco por Naren, chora por Narayana. Ele diz: esses, Narayana, um outro discípulo, esse e outros jovens, Rakal, Bhavanati, Purna, Baburan e os demais são o próprio Narayana, Deus aqui no caso. Eles vieram à Terra em um corpo humano por minha causa, disse Ramakrishna sobre seus discípulos. Os seus discípulos do círculo interno são as suas expansões, não é? Vieram na lila de Thakur. Quando o Senhor vem, ele traz o seu grupo. Não é? Eu digo, esse amor não nasce do intelecto humano. Eu vejo isso como amor divino. Esses meninos são almas puras que não tocaram em mulheres com intenções carnais. Eles não desenvolveram ganância, orgulho, inveja e coisas do gênero ao se envolverem em atividades mundanas. Portanto, há maior manifestação de Deus neles. Verdade. Sri Ramakrishna reuniu os seus discípulos e deles todos são santos. Tem um ali que você diga um ai, todos são gigantes do espírito. Isso você consegue considerar quando um professor espiritual é de fato, né, muito puro. Porque há professores espirituais que tiveram grande poder, carisma, fizeram muito sucesso, mas quase todos os seus discípulos se tornaram sociopatas. Inclusive alguns até desconfiam que os próprios discípulos envenenaram o próprio mestre.
Como é possível que esse professor espiritual, que pode ter muito carisma, muita capacidade de convencimento, seja puríssimo se ele não consegue ver nos seus discípulos os seus próprios assassinos? Alguém vai dizer, mas o Senhor Jesus escolheu Judas, e ainda assim, Jesus veio para ser crucificado. Está na estrutura da sua lila. Ok? Em nenhum momento o Senhor Jesus desconheceu. Judas é parte do grupo teatral do Senhor. Veio para realizar sua peça. Agora, esses que 2 anos depois da morte do guru, as pessoas estão sendo presas por abusar de crianças, é complicado, né? Sri Ramakrishna dizia por isso, quando você não conhece a natureza dos seus discípulos, dá nisso. Sri Ramakrishna testou todos esses e eles eram almas puras. Ele dizia, é aquela ave mística, né, que saiu do ovo no céu, ela cai, antes de tocar no chão, ela volta. Isso não significa dizer que muitas vezes os discípulos de Sri Ramakrishna não sejam, por exemplo, misturem, né, o ensinamento de Sri Ramakrishna com Advaita, muito pela influência de Swami Vivekananda, sejamos corretos, sejamos verdadeiros. Mas não há uma mácula sobre eles. Não é? Então aqui se diz, porque há uma manifestação maior em uma alma do que noutra. Porque não é tudo igual. Não é tudo igual. Sabe esses fulanos aí, esses sujeitos aí que fazem palestras do caminho direto? Estão por aí. Alguns, inclusive, muito ricos com isso. Dizendo assim, basta você pensar, você simplesmente percebe o que você é. E aí, não é assim, não. Não é assim. Existem as almas atadas que nem sabem que são atadas, as atadas que sabem, mas não conseguem se livrar, as que estão atadas, sabem que estão atadas e lutam pela graça de Deus, escapam, e aquelas que nunca estiveram atadas foram concebidas de um outro molde pelo Supremo Moldador. Lide com isso. É assim. É assim. E não for assim, é mentira. Estão enganando você. Enganando você com uma conversa fácil, mundana, secular, com um cheirinho de misticismo oriental para tomar o seu dinheiro. Ok? Ou por simples orgulho. Esse é um outro caminho. Não é? Mas quem tem essa visão? É difícil. Thakur tem a visão, ele vê tudo, quem está apegado ao mundo, quem é simples, quem é magnânimo, quem é devoto de Deus. Ele serve aos devotos como o próprio Senhor. Ele os ajuda a se lavar, os coloca na cama, chora ao vê-los e corre para Calcutá para buscá-los. Ele implora aos outros que tragam de táxi de Calcutá. Ele frequentemente pergunta aos devotos, chefes de família, convide-os para uma refeição, isso lhe fará bem. É o amor mundano ou o amor puro e divino? Adora-se a Deus numa imagem de barro, servindo com 16 artigos? Ele não pode, então, ser adorado com um corpo humano puro? Além disso, eles são ajudantes do Senhor em todos os seus esportes divinos. Eles são seus companheiros íntimos em cada encarnação. Sri Ramakrishna exorta os devotos casados a tratarem os seus discípulos que se tornarão os discípulos monásticos como deidades. E diga, alimente-os, traga-os para sua casa e dê comida para eles como praçada, porque isso é benefício de vocês, porque está identificando os seus discípulos como deidades. Aí, Mahendranath Gupta diz aqui, se uma pessoa pode prestar o serviço do Arati e o serviço do Puja diante de uma imagem de barro, porque Deus está na imagem, isso ele aprendeu com Sri Ramakrishna, como é impossível imaginar que Deus tenha vindo em carne? E aqui o conceito mais amplo, as expansões plenárias do Senhor, isso também está lá no Gaudiya Vaishnavismo. Muito mais próximo de Sri Ramakrishna do que o Advaita Vedanta, mais longe, mas de longe. Não confundir o Gaudiya Vaishnavismo, sua filosofia, com as coisas, por exemplo, que o Swami Prabhupada, Swami Bhaktivedanta Swami falava, que são coisas bastante diferentes do que Sri Ramakrishna ensinava, sem dúvida nenhuma. Mas a filosofia de Radha e Krishna, do Acintya Abheda Abheda, é muito mais próximo de Sri Ramakrishna do que o Advaita Vedanta. Muito. E além disso, o Senhor tem os seus esportes divinos. Ele trouxe esse pessoal com ele. Eles são divinos também. Meus amigos, estamos estourando o tempo. Maravilhoso. Episódio 50
da leitura e contemplação de Sri Sri Ramakrishna Katarita. Estamos finalizando aqui essa 14ª sessão. Chegamos ao finzinho do texto, mas não completamos. Completaremos no próximo e iniciaremos a 15ª sessão. Com a graça do Senhor bendito, que esses ensinamentos edifiquem vocês, encham vocês de amor, devoção, e que estejamos todos juntos aqui. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.